Hoje vamos falar de hipertensão arterial. Essa doença que é, vamos dizer assim, uma epidemia. 300 mil pessoas morrem por ano aqui no Brasil por doenças cardiovasculares. E com certeza esse número ele está subdimensionado. A cada 20 minutos uma pessoa morre por doença cardiovascular. Na grande maioria das vezes, praticamente na totalidade das vezes, associada à hipertensão arterial, que é o aumento da pressão arterial, o aumento da pressão nas nossas artérias. Com a idade, há um enrijecimento natural das artérias. Quando se soma isso, colesterol aumentado em que formam as placas, há uma redução dessa luz das artérias e, consequentemente, um aumento da pressão. Isso atinge principalmente o quê? O coração, o cérebro e os rins, né? São órgãos, vamos dizer, são órgãos vitais, importantíssimos, fundamentais, que são atingidos devido à hipertensão arterial. A maioria das pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, é porque hipertenso e diabético, na grande maioria das vezes. As insuficiências cardíacas, né, que nós já falamos aqui no programa de insuficiência cardíaca, no seu estágio final, uma hipertensão que não é controlada, leva a uma insuficiência cardíaca. Importante, 60% das pessoas que têm pressão alta não sabem. E muitas pessoas que entram em tratamento, abandonam o tratamento, e isso é extremamente grave. Vamos falar tudo isso aqui hoje com o Dr. Carlos Newton. Por isso, não saiam daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Hoje, no editorial, nós explicamos que vamos falar sobre hipertensão arterial, né? Esse mal que atinge milhões de pessoas, né, no mundo todo. E no Brasil, é claro, não é diferente, não é? E vamos falar um pouco também das consequências da hipertensão, né? O que a hipertensão não controlada pode acarretar para as pessoas, né? E tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, vocês conhecem já esteve aqui no Saúde em Seu Lar, Dr. Carlos Newton, que é clínico geral e cardiologista, e vai conversar conosco sobre essa questão da hipertensão arterial. Carlos, boa noite. Obrigada aí pela sua presença novamente. Viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo. O Carlos Newton, você viu que eu abri aqui falando o seguinte, esse é um dos, vamos dizer, nós temos vários males do século, né? Mas a hipertensão não deixa de ser, né? Uma patologia muito prevalente e a incidência, me parece, você deve ter mais informações, né, que é a sua área, aumentando cada vez mais. A que se deve tudo isso? São vários, né? Vários fatores. Então, a gente está aí numa epidemia de morte cardiovascular, são em torno de 300 mil mortes ano, né? Então, isso dá uma morte a cada 20 minutos. Né? Por doença cardiovascular? Por doença cardiovascular. 300 mil? 300 mil mortes ano. Isso o quê? Isso Brasil? Aqui, isso. Estatística brasileira. Então, o que acontece? Isso aí é um impacto muito grande. Né? Então, nós estamos falando de morte, não estamos falando daquele pessoal que fica com sequela por uma ou outra consequência. Né? Nós estamos falando só de morte, de mortalidade. Quer dizer que se... A cada 1 minuto... Isso, a cada 20 minutos morre um. A cada 20 minutos morre uma pessoa. Então, isso quer dizer o seguinte, e se o nosso programa aqui, se a gente continuar aqui ficar 20 segundos, nesse intervalo de tempo vai morrer uma pessoa, né? Então, o impacto da doença é muito grande. Então, o que leva a isso, né? O que leva a isso é que a hipertensão, na maioria das vezes, é assintomática, a pessoa não sente. A gente até brinca, se fosse dor de barriga, todo mundo corria para o pronto-socorro, ia tomar um remédio e ia tratar. Mas, infelizmente, a doença é assintomática na maioria das vezes, e o máximo que a pessoa sente, às vezes, é uma dor de cabeça, um mal-estarzinho, uma cabeça meio avoada. E como a pessoa não sente nada, ela vai passando, deixa passar. Deixa passar. Só que... hoje nós estamos num sistema de vida corrido, hoje todo mundo estressante. Corre. O nível de estresse é muito alto. Exato. Né? A gente vive aí num ambiente aí bastante propício para essas doenças.
53% da população está acima do peso, né? 45,5% são obesos, né? E é um impacto muito grande. E tem as outras doenças que são renais crônicos, né? Tem a dieta errada. Hoje a gente está comendo essas comidas rápidas, que o pessoal aumenta de peso, quantidade muito grande de sal, quantidade muito grande de gorduras insaturadas, né? Poliinsaturadas. Então, tudo isso leva à doença cardiovascular. A falta de atividade física. A falta de atividade física. Isso é importantíssimo, né? Muito importante. Eu acho que uma vez conversando com um colega nosso, cardiologista também, eu falei assim, se eu tiver que escolher, chegar em mim e falar assim, ou eu faço dieta ou eu faço atividade física. Eu não tenho condição de fazer os dois. Sabe o que respondeu? Você não tem que escolher. Mas se chegasse com alguma faca no teu pescoço e falasse, você tem que escolher, faça atividade física. Porque ela queima, né? Que ela queima caloria. Queima caloria. E abaixa a pressão porque dá vasodilatação. Então, quando você fala em tratamento de hipertensão, por exemplo, que é uma coisa que você provavelmente vai perguntar, Sim. tem as medidas não farmacológicas, que é o tratamento sem remédio e o tratamento com remédio. Para você ter uma ideia, o impacto da atividade física, para cada 5% de perda de peso, você tem uma redução de 20% a 30% do valor da sua pressão. Então isso é muito importante. Nossa, olha que dado interessante. Então, isso é 5% que eu perder meu peso... 5% do peso que você perder, você reduz algo em torno de 20% a 30% do seu nível de pressão arterial. Olha a importância isso é só da atividade física. A importância que a atividade, o impacto que tem na pressão arterial. Que olha, que coisa. É um dado assim bastante relevante, né? Você já pensou? Você perde 5%, mas 20%, 30% você impacta na tua pressão para baixar nela, né? Para ser mais baixa. O nosso estilo de vida moderno é o nosso maior inimigo, com certeza. Com certeza. Meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. O fator preponderante do aumento da pressão arterial é fator genético, é hereditário, ou realmente você acha que essa questão toda que você já falou aí é que mais impacta? Isso aí a gente tem a predisposição genética, tem indivíduos que têm, né? Mas o envelhecimento natural nosso causa hipertensão, né? O envelhecimento aumenta os níveis de pressão com a idade, né? Principalmente a pressão sistólica, a pressão maior. Por quê? Porque as nossas veias, as nossas artérias, Sim. elas vão ficando mais duras. E isso, quando elas diminuem a elasticidade dela, que é aquela onda de pulso que a gente sente no braço, né, no pulso, tá? Então, aquilo lá faz com que a pressão aumenta, né? Aumento da pressão de pulso aumenta a pressão. Porque os vasos vão ficando velhos, eles vão ficando duros, então aumenta essa pressão. Então, independente de ter uma hipercolesterolemia, aumento de triglicéridos, acontece uma rigidez das artérias? Acontece natural, no envelhecimento? Natural. Então, tipo Entendi. assim, existe a predisposição genética, existe tabagismo, existe o sedentarismo que você falou, o consumo de álcool e drogas, existe... as doenças, né, colesterol, diabetes, por exemplo, colesterol, diabetes, né, e problema de tireoide também. Então, é aquilo que a gente... hipertiroidismo ou hipo? Os dois. Os dois? O hipotiroidismo também? Os dois pode, dão doença cardiovascular. Que coisa. O hipertireoidismo ele dá mais taquicardia com hipertensão, e o hipotireoidismo dá insuficiência cardíaca, bradiarritmia. Tá. Né? Pode chegar até bloqueio, né? Até bloqueio. Então, as duas doenças... É aquilo que a gente já falou aqui em outra oportunidade, que a doença vascular, ela é que nem plano celular, né? Tem uns que têm hipertensão, tem outros que têm... O que você quer? Você quer SMS, receber mensagem, mandar mensagem? Então, tem o plano de celular, não tem? Tem. A doença cardiovascular é assim, de acordo com a evolução, com a idade e com o decorrer do tempo, os fatores de risco vão se agravando. Entendi. Então, se você vai aumentando a sua idade, você fuma, você é diabético, para você ter uma ideia, se você for hipertenso e fumar, você tem 20% a mais de risco de ter um problema vascular, que é um infarto ou um AVC. Se você tiver diabetes e hipertensão e fumar, isso aumenta para
quase 50%, entendeu? Mas aí então, tá querendo, né? Diabético, então, fumar, hipertenso. E aí a soma é a seguinte, não faz atividade física. E o risco, ele não se soma, ele se multiplica, é exponencial. Ah, é? Né? Não se soma? Não, o risco não se soma. O risco... Então é tipo um assim, crescimento aí, geométrico, né? Você vai ver lá, você pega a pressão, né? A pressão normal ainda é considerada... Eu ia te perguntar. 12 por 8, né? Se bem que existem trabalhos mostrando que quando a pressão sobe, cada milímetro de mercúrio, que a pressão sobe acima de 115, aumenta em 3 vezes a chance de você ter um AVC. Então, nossa, quanta notícia ruim, gente. Então, quer dizer o seguinte, a pressão boa ainda é 12 por 8. Aí tem os estágios, né? Estágio 1, 2 e 3. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que está no estágio 1, que está com 142 por 80 de pressão, tá? Mas ela é diabética, então ela não tem um risco baixo, ela já tem um risco alto, porque ela é hipertensa e tem diabetes. O risco dela ter um infarto, uma doença arterial coronária, né, um AVC é muito maior do que uma pessoa que só tem hipertensão ou que não tem nada. O risco aumenta 4 vezes. 4 vezes. Tá? Então, não é aquelas perguntinhas que a gente faz, né, quando a gente vai consultar, que às vezes o pessoal não responde direito, ou às vezes o pessoal esconde alguma coisa e tal, não sei o quê. Aquelas perguntas são essenciais, né? Você fuma? Você bebe? Né? Então, por exemplo, se você tem uma ideia, álcool e hipertensão. Se você tomar acima de 3 doses de destilado, você entendeu? O seu risco de hipertensão é muito grande. Você trabalha em pronto-socorro, como eu trabalho e trabalhei. Trabalhei muitos anos, sabe, né? Você ainda trabalha, né? Quando você atende aqueles pacientes, os alcoólatras, né, ele tem hipertensão sistólica. Né? Todo alcoólatra ele tem desnutrido e tem hipertensão sistólica. Então, o excesso de álcool faz a pressão subir. Então, o que você aconselha? O consumo moderado de álcool. 1 dose para as mulheres e 2 para homens. Agora, quem sai por aí toma só 1 dose de uma coisa, 2 doses de outra, né? É complicado. Então, usar o consumo moderado de álcool também reduz a pressão. Reduz a pressão. Então, vocês viram quantos dados, gente, olha, bem atuais nesses dados. Então, o que a gente precisa é estabelecer o risco, né? Tem as metas, tem a pressão normal, tem o paciente que não é normal, mas não é hipertenso, que é aqueles que eles chamam de pré-hipertensão, estágio 1, 2 e 3, mas assim, uma pessoa não precisa ter uma pressão muito alta para ter um risco alto. Você entendeu? Pode ser um hipertenso leve e ter ele um pode risco... pode ser uma hipertensão estágio 1, ter lá um 14 por 8, um 14,5 por 8, ou 15 por 8, né? Quase 15 por 8, e ele ser um diabético, ser um tabagista, o risco dele é altíssimo. É altíssimo. Tá? Bom... a gente vai ficando assustado, gente, mas o programa é isso mesmo, então, mostrar a realidade das coisas. É estatística, né? É estatístico, isso aí. Cada 20 minutos, 1. Então, nós estamos falando de morte, né? Assustador. Agora, existe uma tendência, prepondera mais um sexo do que o outro, por exemplo, a mulher mais hipertensa do que o homem, porque nós temos uma estatística... Quando luta por direitos iguais em tudo, ela lutou pelo direito de morrer igual também. Então, hoje o risco é praticamente iguais entre homens e mulheres, né? As mulheres... Olha, eu não gostei muito disso aí não, viu, Carlos? Porque o negócio é o seguinte, tem muita coisa que nós não estamos iguais a vocês homens, não. Muita coisa. Quando ela luta mas no que é ruim a gente está nivelado. Então tá bom. No que é ruim a gente está nivelado. Hoje não existe a carga de estresse igual. Você imagina. Eu tenho até dó das mulheres, né? A mulher trabalha fora de casa, depois... E às vezes é arrimo de família, né? Ela chega em casa, ela tem que ser esposa, tem que ser mãe e tem que cuidar da casa, do serviço de casa que ela deixou de fazer no período que ela está trabalhando. Você já pensou? Realmente é complicado. Eu tenho pacientes que vai consultar e chego, qual horário? Porque sono é um negócio muito importante para a pressão. Dormir bem, né? Dormir bem. Porque tem o ritmo circadiano... à noite o cortisol é mais baixo, você vai dormir. As pessoas que desregulam o relógio biológico, ou que dormem pouco, 4, 5 horas por noite, como é que pode ter uma pressão normal? Você sabe que as pessoas que fazem turno têm tendência a ter hipertensão justamente porque... Por causa da alteração do ciclo. Por causa da alteração do ciclo do hormônio do cortisol. Agora você imagina uma mulher que trabalha o dia inteiro fora de casa. Que ela chega em casa, ela tem que arrumar toda a casa, tem que fazer comida para o marido e para os filhos, tem que lavar roupa.
Você entendeu? Passar roupa. Essa mulher vai dormir uma hora da manhã, 1h30, para acordar às 5, 5h30, para sair de novo para trabalhar. Então a qualidade de vida, né, impacta, né? Então eu sempre falo, parece até piada, né? Mas quando se lutou pelo direito de trabalhar fora e tal, não sei o que, e hoje ajudar... Mas o que nós vamos fazer? Então, né? infelizmente, aumentaram. Para você ter uma ideia, por exemplo, mulheres com doença cardiovascular. Antigamente você via mulher com cardiovascular, quem eram as mulheres com doença cardiovascular? Eram as após mulheres, menopausa. Ou após menopausa, ou aquelas mulheres que tiveram febre reumática quando criança, que tinham problema de válvula. Aí deu problema de válvula, normalmente a mitral. Que era comum. Isso. E hoje as mulheres têm cargo de chefia em empresa, né, chefiam sessões de firma, tem aí 20 pessoas para ela olhar tudo num serviço. E fuma, né? Então as mulheres hoje que ocupam... E às vezes bebem também mais, né? Um pouco mais. Bebem também. Então as mulheres hoje que ocupam esses cargos, principalmente de direção em empresa, altos cargos executivos, elas estão mais sujeitas a ter esse tipo de coisa. Tá. Né? Eu achei que era só depois da menopausa, mas você viu, nós estamos iguais, né? No que é ruim, nós estamos iguais. Agora, e outra coisa. Na economia, na política, ainda nós temos que correr atrás, né, Carlos? Isso. A doença cardiovascular na mulher é mais grave. Porque houve-se aí no passado uma tendência que a mulher só vai ter doença depois da menopausa. Não, tem antes também. Tem antes também. Então tem o colesterol que é silencioso, tem a diabetes, então se negligenciou um pouco essa parte da doença cardiovascular na mulher. E quando a mulher tem doença cardiovascular, doença arterial coronária, ela é pior do que a doença masculina. Então tem que ser tratado com muito mais cuidado. Então, minhas queridas companheiras, minhas mulheres aí, vamos nos cuidar aí, porque mais um problema aí pra gente estar enfrentando, né? Além da menopausa, que é um problema, assim, enorme, né? Enorme. Aí vai tomar reposição hormonal, daí tem complicações e tudo mais. Mas vamos lá, né? Então nós podemos dizer que nós vivemos uma verdadeira epidemia, podemos dizer uma pandemia em relação à hipertensão arterial. E é fato como um todo, é uma epidemia global. Tá. E é fato mesmo que 60% das pessoas hipertensas não sabem? É fato isso? É esse número mesmo alto? Com certeza. Tem gente que tem a hipertensão e não sabe. Isso, olha, para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos em torno de 12% a 15% da população, né? Desses aí, o que você falou aí, vamos pôr, isso. Mais ou menos 50%, 60% não sabem. Dos que sabem, dos 40% que sabem, somente em torno de 18% estão controlados. Mas a que se deve isso? Não procura o tratamento? Porque medicamentos tem um arsenal terapêutico aí, que nós vamos falar daqui a pouco, enorme, né, Carlos? Sim. Modernos, inclusive, e tudo mais. O que dificulta isso é o seguinte, a doença é sintomática. Certo. Você, é até engraçado, mas uma pessoa te pergunta, minha pressão está subindo, o que você sente? Nada. Aí você receita um remédio e ele passa mal. Que a pressão é baixa. Ele meio que se acostuma, vamos dizer, né? Tem até um determinado nível, a gente tem aqueles sistemas de regulações, os baroreceptores que existem nas artérias do pescoço, principalmente, que mais ou menos controla a pressão, para não ir uma pressão muito alta para o cérebro. Então, mais ou menos o nosso corpo ele tem uma determinada proteção. Acima de um determinado valor não tem proteção nenhuma. Certo. A partir do momento que você toma uma medicação, essa proteção que o teu cérebro tem, principalmente desses baroreceptores, ela termina. A proteção vai ser o remédio. Certo. Então, as medidas que você deu para baixar a pressão, incluindo a medicação, tá? Então, o que acontece? Quando você da medicação, a pessoa não pode parar. Por quê? Porque ela não tem mais defesa contra nível de pressão alto. Então a chance dela ter um AVC é muito alto. Então e outra, eu sempre falo para os meus pacientes, você não toma remédio para a pressão abaixar, você toma remédio para ela não subir. É primordial isso. Mas minha pressão diferente, né? A pressão tá boa, eu não preciso tomar o remédio. Não, ela está controlada. Se você deixar de tomar o remédio, ela vai subir.
Você deixa 3 dias, 4 dias sem tomar o remédio, ela começa a, de repente, dar um pico, pronto. Aí pode acontecer qualquer... Porque depois que ela subiu, pode acontecer qualquer coisa, né? Tá. Então, eu sempre explico, você toma o remédio para a pressão não subir, não é para ela baixar, é para ela não subir. Aí o organismo vai se adequando. Carlos, nós vamos ter que ir para o intervalinho. Eu queria só lembrar vocês, antes de ir para o intervalo, do programa todo domingo, 19h30, né, com reapresentação quintas-feiras, 4 horas da tarde, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube, né? Doutora Regina Cioff. O programa vai ao ar domingo, na segunda já está lá no canal do YouTube para você assistir, indicar para seus amigos, porque o que nós queremos aqui é fazer diferença na sua vida, tá bem? Volto em 1 minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, falando hoje de hipertensão arterial e suas consequências, né? Vocês viram no primeiro bloco, o Dr. Carlos Newton aqui falando uma estatística realmente que nos preocupa, mas isso é para abrir nossos olhos, não é isso? Antes prevenir do que remediar, às vezes não dá nem para remediar. Ô Carlos, por que a hipertensão, é uma pergunta que as pessoas têm, por que a hipertensão arterial, ela infarta as pessoas? O que é a hipertensão? Não estou falando de colesterol alto, nada não. A pressão alta. Qual que é o mecanismo que ela infarta as pessoas ou dá um AVC, por exemplo? A pressão alta, Regina, no coração, ela causa alterações no nosso corpo como um todo. Certo. Então, o que ela pega? Ela ataca os rins, o coração e o cérebro. São os órgãos primordiais. Então, chama lesões de órgão-alvo. Né? Tá. São órgãos fundamentais. Vitais, né? Isso. Além do nosso envelhecimento natural, que todo dia, por exemplo, no cérebro morre neurônios, no rim morre néfrons, e a nossa atividade do coração também, com o tempo, ela vai diminuindo. Né? Quando você tem hipertensão, acelera-se o envelhecimento. A pressão vai causar um envelhecimento muscular. Aquilo que eu falei, as artérias vão ficando duras, a camada muscular das artérias vai engrossando, causa uma hipertrofia da musculatura lisa. É dentro ali dentro das artérias e dentro do coração. Hipertrofia é o seguinte, o coração não incha, ele não aumenta de tamanho no começo. Vai aumentar o volume da célula dele. Então o músculo do coração ele vai ficar mais espesso, ele vai perder a espessura natural dele, tá? E vai aumentar a espessura dele para suportar aquele trabalho da pressão alta. Uhum. O coração é um órgão irrigado, um músculo irrigado por uma rede arterial grande, só que essa rede arterial ela tá programada para uma musculatura X. Uhum. Quando aquela musculatura passa para um maior e não consegue fazer aquilo, a irrigação arterial é a mesma. Então, se você tiver essa hipertrofia, tem gente, os graus de hipertrofia são variáveis. Tem desde graus leves até graus enormes. Então, se você tiver uma hipertrofia vascular muito grande, a rede arterial do coração não vai conseguir suprir toda aquela musculatura, porque o músculo está grosso, por exemplo. Se você tem uma artéria que irriga 1 centímetro de músculo, se ele hipertrofiou para 3, 4, é a mesma artéria para 4 centímetros. Então, quer dizer, ela não vai dar conta. Vai faltar o oxigênio. Aí... E o que é o infarto? É a falta de oxigênio em determinado segmento do coração. Interrompeu-se o fluxo sanguíneo para aquela determinada área. A pessoa e existe também, Carlos, assim, só completando, um turbilhonamento, vamos dizer, dentro daquele vaso que, vamos dizer, ele diminui a sua luz? Isso é assim. Não é verdade? O estresse causado pela pressão da coluna de sangue dentro de uma artéria, isso causa um estresse mecânico na parede do coração. Quem media isso é o endotélio. Se você tiver, e normalmente acompanha junto, uma disfunção endotelial, que é o ácido nítrico que faz essa dilatação, geralmente a produção dele e a sua eliminação está comprometida, então isso favorece o quê? Se você tem um estresse de parede, um estresse mecânico, você vai promover um depósito de colesterol na parede da artéria. Tá. Junta-se a hipertrofia muscular, que é o aumento da camada muscular da artéria, com placas de colesterol que vão se formando por esse estresse mecânico da coluna de sangue passando, isso reduz a luz da artéria, produz obstrução e produz o infarto. Então,
a gente tem os 3 fatores, a hipertrofia muscular do coração, que é a hipertrofia ventricular esquerda, a gente tem o espessamento da musculatura lisa da artéria, que também diminui a luz da artéria, e a gente também tem as placas de colesterol pelo envelhecimento que vai se formando e pelo estresse mecânico da parede da coluna de sangue, da pressão bombeando, passando ali. Então, são 3 mecanismos. São os 3 mecanismos. É o estresse mecânico da parede, o depósito de colesterol, que facilita o depósito de colesterol, a hipertrofia da camada muscular da artéria e a hipertrofia muscular do coração. Esses são, assim, os 3 efeitos maiores que tem na hipertensão no coração. Agora, no começo, o que acontece? Acontece só a hipertrofia. Com o decorrer dos anos, o coração ele vai além da hipertrofia, ele vai se dilatando para acomodar o volume. Aí ele aumenta de tamanho. Aí depois vem insuficiência cardíaca. O final da doença hipertensiva é insuficiência cardíaca, que é o coração grande fica inchado. Aí o coração fica incapaz de bombear o sangue para frente com efetividade. É onde as pessoas começam a inchar, ter falta de ar e tal. Então, aí já é uma fase bem... Isso, a doença ela é progressiva, ela vai progredindo. Tá. Né? Mas daqui a pouco quero que você fale alguma coisa boa, tipo assim, se fizer tudo que a gente falar, a questão da dieta, a atividade física e tomar os medicamentos, porque, né, Carlos, pelo amor de Deus. A notícia boa é que você pode intervir nesse sistema, em qualquer fase desse ciclo, e tem até os pontos que a doença por exemplo, se você tem isso a gente está mexendo no remodelamento das artérias e no remodelamento do coração. Você tem o remodelamento para ruindade, né? Para ter o infarto, hipertrofia, dilatação. Tá. E com as medicações que a gente tem hoje, que são excelentes, né? Você pode causar o que a gente chama de remodelamento reverso. Você pode fazer o caminho de volta. Às vezes, mais raramente 100%, e às vezes trazendo aí a níveis que a pessoa possa levar uma vida normal. Nós, no intervalo nós estávamos conversando aqui, claro que tem todos esses fatores, acho que você está explicando direitinho, as pessoas estão entendendo. O uso de anti-inflamatório, né? Ele é uma da... E você sabe que há um abuso no uso de anti-inflamatório, né? De uma maneira geral, né? Qualquer coisa, tomei um anti-inflamatório. Dá uma dor de cabeça, tomei um anti-inflamatório. Dá não sei o que, tomei um anti-inflamatório. Não vou aqui falar o nome dos medicamentos, que é antiético. Mas o anti-inflamatório não hormonal, que nós chamamos, né? Ele aumenta a pressão, né, Carlos? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque as pessoas tomam muito anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele aumenta, não hormonal, como você disse, ele aumenta a pressão. Um dos efeitos do anti-inflamatório, ele age no rim, ele retém sódio. Certo. Sódio é o cloreto de sódio, que é o sal da cozinha, né? É o sal. Então ele retém o sódio. Quando ele retém sódio, ele retém água. Então ele aumenta a pressão por 2 sistemas. Por aumento da hipovolemia, tá? E por aumento da retenção de sódio. A mácula densa do rim vai reter o sódio. Então isso aumenta muito a pressão. Então eu estou tomando um remédio para dor, estou tomando esse ou aquele. Tipo assim, um remédio para você, para você usar um anti-inflamatório um curtíssimo espaço de tempo. Mas também com orientação médica. 3, 5 dias. Se você usar mais que isso, ele vai dar problema de rim, ele vai aumentar a pressão, ele vai fazer úlcera no estômago, vai dar gastrite, pode dar sangramento. E dependendo de outros remédios que a pessoa toma, pode ter interação medicamentosa, pode ter até sangramento cerebral, né? Que é o AVC hemorrágico por esses motivos. Então, esses medicamentos anti-inflamatórios, eles devem ser tomados com muita parcimônia por causa disso. Eles têm efeitos colaterais muito graves. Muito graves. Você falou aí no sal de cozinha. Existe uma quantidade ideal de sal por dia? Vamos dizer, se não me engano, falha a memória, se me corrija se eu estiver errado, parece que 5 gramas, é isso? Uma tampinha de caneta Bic por dia por pessoa. Uma tampinha de caneta Bic, deve dar o quê? Não dá nem 5 gramas. Dá 2,5 gramas no máximo. Agora, vocês imaginam, põe sal na comida. Agora, pra você ter uma ideia, o consumo de sal do brasileiro é em torno de 7,5 gramas por dia. A gente usa uma quantidade de sal enorme. E para você ter uma ideia, se você diminuir isso para níveis de 2 gramas... 3, 4 gramas no máximo? No máximo 3. No máximo 3. Eu até vou medir a tampinha da caneta Bic. Deve dar 3, viu? No máximo. Isso é para ser prático, uma tampinha de caneta Bic por pessoa, tá? Então, se você fizer isso, você vai diminuir em até 7 milímetros
a sua pressão arterial. Só de reduzir essa quantidade de sódio para o normal. 7,5 milímetros você consegue reduzir só com restrição, com dieta restritiva de sal. Tem uma dica também que é interessante, que eu estive lendo, me preparando aqui para fazer o programa com você, que fala o seguinte: 4 pessoas numa família, 1 quilo de sal, 4 pessoas numa família. Eu até achei muito. 1 quilo de sal deveria durar em torno de 2 meses. 2 meses. 4 pessoas numa casa, 1 quilo de sal deveria durar para 2 meses. Eu até achei até que é muito, não é não? Mas acho que mais ou menos isso. Tem que fazer as contas lá, mas eu vi essa dica, assim. Gente, diminuir o sal. Mas é uma tampinha de caneta Bic. Sabe o que tem que lembrar também, Carlos? É interessante a gente lembrar aqui, para quem está nos assistindo aí, lembrar que os alimentos enlatados... Enlatados e embutidos... Embutidos já vem tudo com sal. Já vem os produtos para feijoada, que é a comida brasileira, tudo vem salgado. Tudo bacalhau vem salgado, tudo vem salgado. Tudo então, vem salgado, gente. Ainda às vezes a pessoa vai lá e põe sal. A própria alimentação já tem uma quantidade grande de sal. Por isso que vem aí 1,5 a 2 gramas, 2,5 no máximo, porque todos os alimentos já tem sal já. Então, isso que é importante. Todos os alimentos têm. Então, fala assim, os legumes, frutas e tal, não. Alimentos industrializados em geral, né? Tem cuidado, né? Tá achando que a coisa não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Agora, o café. O café tem alguma coisa a ver, interfere na questão da pressão? O café. Interfere muito. Para aumentar a pressão também? Aumenta a pressão. Então quem toma café e fuma e é hipertenso e é diabético, tá louco. Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Que coisa. Tem gente que não pode tomar café. Mas isso é sensibilidade, Carlos? É sensibilidade de cada um. Tem pessoas que tomam e não tem nada. Mas o efeito do café, da Coca-Cola, do energético embalada e do chocolate é o mesmo. Como é que é? Coca-Cola, café, o energético... O energético e chocolate. Eles todos podem aumentar a pressão? Todos aumentam a pressão e todos aumentam a frequência cardíaca. Porque todos têm cafeína, todos... Tá. Então, vai aumentar o trabalho do coração, o trabalho vascular. Você vai dar um aumento uma sobrecarga para o seu coração, entendeu? Entendi. Você vai aumentar... lembra do estresse da parede, do estresse arterial, você já explicou. Leva o acúmulo de colesterol... Então cuidado aí com o café, né? Aliás, na vida, tem que ter equilíbrio. É aquele bom senso, né? Equilíbrio. Tudo que é pouco não faz nada. O que é demais prejudica. Tem que ficar ter o bom senso, né? Ter o equilíbrio. Em tudo na vida, né? Se a gente tiver equilíbrio, a gente vai bem. Emocional, espiritual, orgânico, enfim. Agora, uma coisa interessante. Existem aquelas úlceras, né, que elas dão nas pernas, nos membros inferiores. Tem a úlcera diabética, por causa do diabetes, tem o pé diabético e tudo. E tem a úlcera hipertensiva, né? Sim. Ela chega a abrir uma ferida na perna. E dói para burro. Né? E dói. O sintoma pior é a dor. O problema não é a ferida, o problema é a dor. E por que dói tanto assim? Porque falta sangue, não tem vascularização, é dor de isquemia. Dor de isquemia. Então, é uma dor de isquemia. Quando você tem uma úlcera dessa, é porque está faltando sangue para irrigar a parte distal da perna. Então, como a pele é microcirculação, então vai abrindo essa ferida. E geralmente ela abre aonde? Na região pré-tibial anterior, na frente. Isso. Tá? E dá muita dor. É uma ferida muito dolorida, dá um trabalho danado para você melhorar aquilo. E para fechar, você só consegue fechar, demora bastante, com o controle da pressão. Se você não abaixar a pressão, não fecha a ferida. Não fecha a ferida. Não fecha a ferida. Tem as úlceras devido a varicosas, tem vários tipos, sim, né? Mas eu me lembrei aqui da úlcera hipertensiva, porque você tem razão. Eu me lembro quando eu dava plantão lá na Santa Casa, no antigo ambulatório, né, Carlos? Nós demos plantão muitos anos lá, inclusive juntos e tudo. As pessoas chegavam com muita dor. E aí você ia ver, tinha uma úlcera. Por isso que o infarto é uma dor terrível. Quem já teve fala que é a pior dor, né? Dor de isquemia, né? Porque é uma dor em que o músculo vai morrer ali, então... É uma dor que não tem melhora. Não tem melhora. Então essas coisas, tive uma dor no peito, mas passou, tô ótimo. Será que eu tô infartando? Não, né? Mas assim, dor no peito, gente, dor no peito. Eu sempre digo, lá em Portugal,
lá em Lisboa, quando eu estive lá fazendo gestão hospitalar, tinha um hospital lá, sabe como é que chamava a porta de entrada? Porta dor no peito. Sério, porta dor no peito, o hospital lá. E lá em Lisboa. E as pessoas chegavam com dor no peito, já entrava ali. Era uma triagem diferente, já tinha um médico. Podia ser uma bobagem, uma nefralgia, uma coisa à toa, mas podia ser um infarto. Então, eu conversando com os nossos colegas lá na época, falaram o seguinte, olha, o que a gente salva de gente não é brincadeira. Também tem muita gente que vem aqui porque tá com uma nefralgia ou uma dorzinha, ficou nervoso e tal. Mas vale muito mais a pena você errar por excesso do que por falta. Isso é né? importante, né? Doutor, coração dói? Não dói. Dói muito. Mas a dor é insuportável. Mas é uma dor insuportável, né? É uma dor que não melhora, uma dor forte, dor incomodativa, tem uma série de outras coisas. Mas se você teve uma dor no peito, pode ser, ou dor nas costas, pode ser qualquer tipo de dor. Ficou em dúvida, corre para o hospital. Gente. Se for uma coisa banal, ótimo, excelente. Não vai acontecer nada. Vai embora, nada. tudo bem. Vai lá, vai ser atendido, vai ser embora. Mas se for uma doença isquêmica do coração, uma angina, um infarto, qualquer coisa, você em 1 hora, 3 horas, você salva. Só lembrando aqui, né? O Carlos Newton é mais expert, mas me lembrei, olha, dor na mandíbula, súbita. Dor no ombro, súbita. Dor no braço, súbita. Dor na boca do estômago, súbita. Uma coisa assim, súbita. Gente, procurar, né? A gente tem muitas pessoas que acabam Teve uma indo a dor, óbito, não melhorou. Tá perturbando. De início abrupto. Começou suor frio, ficou branco, mudou a cor, corre para o hospital. Corre para o hospital. É isso aí. Ou chama o SAMU, né? Também, né? Chama o SAMU. Chama o SAMU e vai para o hospital. Gente, nós vamos para mais um intervalinho. Estamos quase no final do programa. Programa, assim, preocupante, né? A gente fica preocupado realmente com essa situação toda. Mas é a verdade, é a realidade. A gente tem que viver com a realidade para nos cuidarmos mais, né? Nós vamos falar dos tratamentos, tá bem? Não sai daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Carlos Newton. Estamos aqui de volta, finalzinho do programa. Quem perdeu esse programa maravilhoso, de muita dica, importantíssima, né? O Dr. Carlos Newton disse aqui, no começo do programa, quem não assistiu, que a cada 20 minutos uma pessoa morre por doenças cardiovasculares e na grande maioria das vezes por hipertensão junto, né? Com outras coisas. Carlos, e aí? Você falou um monte de coisa aí, acho que tá todo mundo assim, né? Tenso. Mas é bom, a gente tem que acordar, gente. A gente tem que acordar, sabe? Acordar para cuidar da gente, né? Tratamento. Como é que está essa questão do tratamento? Tratamento. Antes de falar em remédio, vamos falar do tratamento não medicamentoso. Sim. Tá? Primeiro, exercício. Atividade física. Atividade física, tá? Atividade física aeróbica, aquela que você gasta energia. Caminhada, pular corda, esteira, tá? Corridinha. Exercício físico aeróbico, todos eles. O exercício ele tem que ter tempo, tem que ter intensidade e tem que ter frequência. No mínimo, meia hora por dia, uma caminhada moderada, não precisa correr, não precisa fazer nada, só fazer um aquecimento antes, caminhar num ritmo forte, meia hora e depois fazer 5 minutos de desaquecimento, 3 a 5 vezes por semana. Só isso. A gente tira tempo para tudo, né? Para tudo. E isso reduz a pressão arterial em torno de 7 milímetros. 7 milímetros, tá. 7 milímetros. Bom, Isso atividade física importantíssima. A outra medida, o peso. Isso, obesidade. Dentro do peso adequado. A cada 5% do excesso de peso que você perde, você reduz de 20% a 30% na sua pressão arterial. Esse dado é impressionante. Redução do consumo de sal. Você já falou bastante. Diminuindo o sal para valores. Tomar bastante líquido ajuda também. Em torno de 7 milímetros. Tomar bastante líquido, hidratar bem, isso é fundamental. E a outra coisa, sono. Consumo moderado do álcool. 2 doses de bebida para homens, 1 para mulher, né? Dormir adequadamente, horas de sono, 7 horas de sono é fundamental. Mas o sono com qualidade, né? O sono com qualidade, dormir bem, tá? E o cigarro. Parar de fumar. Não, cigarro tem que parar, né? Isso aí não tem nem condição. Então, o tabagismo, né? Só com isso aí, se você for somar todas as reduções de pressão que cada medida dessa faz, muito dificilmente você vai ter que tomar um remédio pro resto da vida. Certo. Mas as pessoas preferem tomar um remédio do que fazer as outras coisas. Então,
né? A gente tem que fazer a gente tem que explicar, ó, o remédio é importante no começo, mas vamos tratar das outras coisas que são fundamentais. Certinho. Bom, medicamentos hoje, nós temos um arsenal terapêutico aí, uma loucura, né? Enorme, né? É claro que você não vai falar medicamentos, nomes aqui, mas de uma maneira geral, ela controla. Tem aqueles que os diabéticos é melhor para diabético, melhor para quem é obeso. Quando a gente fala em doenças, em consequências, né? A gente falou que a pressão ela ataca o cérebro, ela ataca o rim e o coração. E ataca o coração. Isso. Então, quando a gente vai passar uma medicação, antigamente a gente tinha medicamentos que só abaixavam a pressão, só abaixavam o valor. E as pessoas continuavam a ter infarto, e derrame, insuficiência renal do mesmo jeito, ia para a máquina de rim do mesmo jeito, né? Isso. E com o passar dos anos, depois que, aliás, foi um brasileiro, né, que descobriu a classe dos inibidores do ECA, que vou falar aqui que é o remédio mais comum, que é o captopril, né, dessa classe, foi um brasileiro que descobriu, não foi valorizado, vendeu a patente para fora. Ah, é? Mas não sabia desse. foi um professor de Ribeirão Preto que descobriu, então isso aí revolucionou o tratamento não só da pressão, como da insuficiência cardíaca e de muitas outras patologias. Então foi um medicamento assim que mudou a história. E depois disso vieram os medicamentos mais novos. Hoje antigamente se tomava medicamento 3, 4 vezes por dia, hoje você toma uma, né? Então eles estão associando até, eu não sei se com essa crise econômica aí vai ser lançado aqui, mas eles estão lançando um remédio para pressão, estão falando aí que é uma vez por semana, você toma um remédio uma vez por semana, na semana. Não sei quanto vai custar o remédio, mas é um comprimido uma vez por semana. Ao invés de você tomar um por dia, vai tomar uma vez por semana. Então, quer dizer, o arsenal para a gente tratar a pressão existe. Então, eu falo que remédio é que nem carro, né? Vamos usar o medicamento adequado para aquela doença que você tem, aquilo que ou que você consegue na farmácia popular ou que cabe no seu bolso, né? Tá. Para não ter as pessoas não desistirem, né? Não desistir. Exatamente. Aquilo que a gente vai trazer o melhor benefício. Então, lógico, o melhor benefício é aquele remédio que protege o rim, protege o coração e protege o cérebro. Não é verdade? E a pessoa tem condição de comprar, ou tem nas... Parece que agora cortaram isso, né? Parece que eu ouvi falar da farmácia popular. Parece que a farmácia popular vai ter só os postinhos, né? Parece que sim. A farmácia popular vai ser, o Temer já assinou um decreto aí, parece que ela vai acabar. Que coisa, né? As coisas boas acabam, impressionante, infelizmente, né? Também não dá, né? O recurso não dá, né? Não tem... Tá saindo tudo pelo ladrão, o recurso do país, né? Mas, infelizmente, isso são realidades, né? Tudo pela boca, como é que chama? Boca de lobo, né? Isso existe medicações adequadas para cada situação, tipo assim, para quem só tem pressão, para quem tem pressão e diabetes, para quem tem pressão e colesterol, para quem tem pressão e tem problema renal. Quer dizer, existem hoje as medicações que a gente usa nessas coisas, né? Olha, uma coisa que é importante aqui, Carlos, que sempre eu gosto de dizer isso aqui, gente, o arsenal terapêutico para hipertensão, o Dr. Carlos está falando aqui, é enorme. Qual que é a finalidade do tratamento? É evitar que uma pessoa tenha uma doença cardíaca terminal, uma insuficiência cardíaca, evitar que a pessoa tenha um derrame, evitar que a pessoa tenha um infarto, né? Evitar que a pessoa morra. Né? Que a pessoa morra. Ou fique imprestável, né? Essa é a finalidade do tratamento, né? E uma coisa que todo mundo, eu acho assim, muito, muito bom falar, o pessoal tem dor de cabeça, tem enxaqueca. Muita enxaqueca e crise hipertensiva. Hipertensão arterial dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. E muita. Então, você tratando a hipertensão, você controla a dor de cabeça. E aquela dor mais na região occipital mesmo? Geralmente é assim. Mais assim? Mais na região, na base do cérebro. Na nuca, mais na base do cérebro, né? Tá. Então, às vezes, eu tomei aéreo, eu tô com dor de cabeça, tomei aéreo, eu tenho enxaqueca. Né? Então, o pessoal vai lá, você vê, a pressão tá alta. Né? Então, cefaleia tensional costuma aumentar a pressão. Então, por quê? Porque, é assim, né? Cada especialidade vê o seu paciente segundo a ótica da sua especialidade. Né? Hoje em dia, o pessoal está muito segmentado. Você não vê mais aquele paciente como um todo. Né? É muito difícil hoje um médico que chega lá e dá uma olhada em você inteira, né? Então, o paciente, ele vai naquela área que o paciente foi. Eu estou com dor de cabeça. O neurologista vai ver a dor de cabeça do ângulo cerebral, do ângulo dele. Né? E muitas vezes você vai lá e são poucos os neurologistas que verificam a pressão.
Mas é fundamental, Aí né? ele vai lá, não, aí faz tomografia, não, só tomografia não deu nada, tal, não sei o quê, mas quando foi ver lá era uma hipertensão. Né? Então, aí depois você trata a hipertensão, pressão baixa. Então, cuidado com muita dor de cabeça, enxaqueca, entre aspas, que muitas vezes é crise hipertensiva. E uma coisa que eu falo é o seguinte, olha, gente, não toma remédio de vizinho, não, tá? Tipo, porque a minha vizinha tinha pressão alta, aí ela tomou X medicamento, foi uma beleza para ela. Isso acontece demais, não pode. Tem que ir no médico, tem que se orientar. Olha quanta coisa o Dr. Carlos Newton falou aqui. E outra coisa importante, falar sobre medicação, Regina, é que é aquilo que eu falei no começo. A pessoa não sente nada. Vai com 18/12 de pressão, vai no seu consultório, tá lá em pezinha, bonitinho, não sente nada. Aí você passa uma medicação para doutor, aquele remédio que o senhor me deu quase me matou. Né? A pressão não, né? Quase me matou, olha, eu passei mal demais. Então vamos lembrar o seguinte, a pressão, a gente abaixa aos poucos, a gente passa um remédio e vai abaixando ela aos poucos. Tá? Quando a gente começa um tratamento, existe um período de adaptação do organismo. Nesse período de adaptação, a pessoa pode sentir indisposição, pode sentir sonolência, pode sentir tontura. É normal acontecer. Impotência sexual. Acontece? A hipertensão acontece muito e muitos remédios de hipertensão também dão impotência. Então, a gente tem que orientar o remédio adequado para a pessoa adequada. Entendeu? Existe, a gente sempre vai ter um remédio que a pessoa vai aceitar. Então, lembrar que existe esse período de adaptação da medicação, que todas as pessoas têm que passar. E outra, doutor, o senhor passou o remédio, um dia minha pressão está lá em cima, outro dia minha pressão está lá embaixo. Isso é normal acontecer. Só depois de 40 a 60 dias que você vai ter a sua pressão controlada, uma estabilidade da pressão. Então, tipo assim, aquela ansiedade de, eu vou medir a pressão hoje, vou ver como é que ela está, ou de manhã, de tarde, de noite, a minha pressão tá diferente. Não tenha essa ansiedade. Porque aí também sobe a pressão, a ansiedade, né? Porque tem um tempo para essas coisas acontecer. O remédio, ele só vai ter um efeito pleno 40, 60 dias depois. Não é de imediato. Você não vai começar a tomar um remédio hoje, a pressão vai estar normal amanhã. Certo. E outra, a pressão ela muda com a temperatura, no frio aumenta. Ela muda com a posição do corpo, deitado, sentado, em pé. Ela muda com o estado emocional. Ela muda com a temperatura. Ela muda com claro e escuro. Então, quer dizer, com a alimentação mais pesada, ela mais sofre leve, interferência. Com o estado emocional, quer dizer, ela sofre interferência de um monte de coisas. Então, ela muda muito. E a maneira correta de medir pressão, o pessoal fala assim, qual aparelho eu devo usar? Todos os aparelhos automáticos que existem no mercado, qual eu devo comprar? Se quiser comprar, pode comprar, todos agora são bons, todos foram testados, todos à venda são bons. Não vou falar nome de aparelho, porque não ganho nada para fazer, mas todos os aparelhos são bons. Tanto aquele de pulso, e eu prefiro os de braço. Certo. Mesmo os automáticos. Tá? E qual é a maneira correta de se medir a pressão? Essa última dica aí. Aquele negócio de você chegar correndo na farmácia, sentar, o cara vai lá, mede a sua pressão, está aqui, sua pressão está alta. Não. Você deve sentar, 5 minutos sentados. Acalma. É isso, 5 minutos sentados, colocar o braço apoiado sobre a mesa, o braço mais ou menos na altura do seu coração, colocar o aparelho da pressão, deixar o braço relaxado, não mexer o braço durante a medida. Sentar com as pernas apoiadas no chão um pouco separados e as costas encostadas no espaldar da cadeira. 5 minutos parado e você mede a pressão. Essa é a sua pressão. E não aquela que você senta, mede e tal, não sei o que. Deve-se esperar 5 minutos. Carlos, olha, maravilhoso programa, amei, viu? Parabéns, está muito atualizado. Isso é importante, né? A gente está sempre atualizando, medicina é isso daí, por isso que nós estamos vivendo cada vez mais. Leva o nosso coração de lembrança, tá bom? Esse não é hipertenso, viu? Ainda, né? Não tem hipertrofia. Não está aí com hipertrofia. Agradecer, parabenizar, que Deus continue iluminando o seu trabalho, né? O Carlos Newton, eu agradeço. Pessoa maravilhosa, né? A vocês quero agradecer o carinho e a audiência, né? E dizer que nós queremos fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Tá bem, gente? Vamos nos cuidar, vamos nos amar, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!